Eu gosto, eu gosto muito de história da ciência. Eu acho que a gente consegue, quando a gente vê a história, como que os conceitos se desenvolveram, a gente consegue entender um pouco, né, um pouco mais, entender um pouco mais como que o conceito se desenvolveu e conseguir entender o conceito um pouco mais também. Então, na época de Isaac Newton, Galileu, essa época, apesar de ser, né, aproximadamente até 2 séculos, considerando Galileu, Descartes, pois primeiro começando com Copérnico, né, que chama de Revolução Copernicana, até todo esse movimento da ciência, né, a Revolução Copernicana, porque era preciso entender o conceito da inércia até para poder entender o movimento dos planetas em torno do Sol. A gente já discutiu um pouco sobre isso. Desculpa. Então, a partir de Copérnico, você tem um começo de uma grande revolução nas ciências que é comparada à Revolução Francesa, do ponto de vista social, né, econômico-social, a Revolução Industrial, a Reforma Protestante na Alemanha. Em cada ponto do planeta, né, a Renascença na Itália, em cada ponto da Europa, melhor falando, você vai ter movimentos que ou religiosos, ou políticos, ou econômicos, ou das artes, ou científicos, que, na verdade, um assim, bebe do outro, né? Um se alimenta do outro, no sentido de que há fluxos dessas informações e vão significar uma grande revolução social, política, econômica, como um todo. E nas ciências, você tem de Copérnico, né, Tycho Brahe, vários astrônomos, né, Kepler, e assim, no entendimento mais dos movimentos dos corpos ou da física, você vai ter o Galileu, Newton. Mas contemporâneo de Newton, você tem Leibniz, que nessa época você tinha um conjunto de grandezas que os físicos tratavam, cada um pensava de um modo. O nome das grandezas, então, era força vis, força morta, tinha nomes anímicos, vamos dizer assim, né, como se emprestasse vida aquelas ideias, né? Uma característica humana, não só de ânima no sentido de ter alma, mas humana também, né, para esses conceitos. E, inclusive, por exemplo, a formulação do cálculo, você tem tanto de Leibniz como de Newton. Posteriormente, a escola francesa vai avançar bastante nesse sentido. E os conceitos que Leibniz desenvolveu ficaram, vamos dizer assim, não foram. Leibniz não teve crédito na época, né? Não teve o mesmo crédito que Newton. Newton existia um grupo de pesquisadores, de físicos, de cientistas da época, que davam muito crédito às palavras de Newton, a forma que Newton viu, e ainda hoje, né, realmente genial, geniais as soluções que Newton deu. Todos aqueles conceitos, até certo ponto, já existiam, mas a forma como Newton os interpretou, as demonstrações, tanto do ponto de vista do cálculo como geométrico, Newton desenvolveu o cálculo integral, diferencial, e usou para desenvolver as suas leis, mas nos livros, em especial no princípio, aqui, né, que é os princípios matemáticos da filosofia natural, seria se dizer, né, a física matemática,
Filosofia Natural é Física. Então, nesses livros, alguns livros, o Newton não apresentou o cálculo. E o Newton rivalizava com Leibniz no cálculo e também na física. E um conceito fundamental que o Leibniz desenvolveu, que é o conceito de trabalho em energia, não foi dado muito crédito à época. Então, vamos dizer assim, a quem nós devemos, na verdade, o conceito de trabalho em energia, que é um conceito fundamental, central na física, não só na física, na química, o conceito de energia, né? Para poder entender as reações químicas, etc., né? Na física, em toda ela, todos os capítulos da física, na termodinâmica, na teoria da relatividade, é central o conceito de energia. Né? Todo mundo já viu a fórmula de Einstein, né? E igual a mc ao quadrado, cujo conceito de energia ali se expande, o princípio de conservação de energia se expande para um princípio geral de conservação em energia e massa. Então, quem trouxe para além da modernidade clássica, mas, né, para a idade moderna, esse conceito foi Émilie du Châtelet. Então, física francesa, uma pessoa avançada em sua época em todos os sentidos, nas relações sociais também, nas artes, uma cientista fantástica e pode-se dizer, uma feminista, né? Pelo menos é o que a gente vê no vídeo e em vários outros textos. E a gente dá para se dizer que em grande parte a gente deve a ela que esses conceitos cheguem até nós. É o que ela trabalhou, né? O que ela capacidade dela, ela que traduziu os trabalhos de Newton para o francês, né, do latim para o francês, ela tinha grande envolvimento com a física. E a notação, então, que a gente tem, os resultados que a gente tem, se deve muito a Émilie du Châtelet. Não tanto ela, vamos dizer assim, ela restaurou os trabalhos de Leibniz, reviu e mostrou que a solução para um problema fundamental, que é o problema da colisão, o entendimento do problema da colisão, você tem que levar em consideração, para você poder entender a colisão, você tem que levar em consideração o conceito de trabalho e energia. Professor, Oi. Eu assisti agora cedo antes, né? E daí eu assisti meio rápido. Eu queria pedir se o senhor pudesse explicar aquela parte das bolinhas, que tipo, não sei se é bolinha ou se é partícula, mas que em uma situação elas se chocam e ficam paradas, na outra, quando uma choca, a outra vai assim em outra direção, nessas 3 situações que mostra no vídeo. Sim, o vídeo é um pouco, assim, o vídeo percorre o conteúdo um pouco mais do que eu estou querendo trabalhar hoje. Ah, tá. Hoje eu vou explicar em linhas gerais as diferentes colisões, né, elástica, inelástica e intermediária, né, a gente fala elástica e completamente elástica, que seria quando você tem conservação de energia. A diferença das colisões está em que eu posso ter a conservação tanto do momento quanto de energia em qualquer evento, né, em especial numa colisão. A priori, a gente considera a colisão quando há conservação de momento. Sempre vai haver conservação de momento numa colisão, como é definido. Né, depois a gente vai explicar um pouco melhor como é definido uma colisão das bolinhas, né, das colisões das esferas ali, das bolinhas. O que muda se as duas vão sair juntas, se vai refletir, vai bater e vai retornar uma. O que vai mudar é a conservação de energia. É a conservação de energia que vai fazer com que elas
em que tenha diferentes colisões, elástica, inelástica e completamente elástica. Daí eu vou explicar hoje, em linhas gerais, isso um pouco mais, e na próxima aula a gente vai começar a construir a matemática e vai mostrar um pouco mais as equações e o que isso significa. Não, mas a priori, se a gente solta, como eu coloquei no vídeo lá, né, um vídeo que eu fiz, né, com uma bolinha de ping-pong. Então, você solta uma bolinha de ping-pong e ela vai quicando no chão e cada vez vai diminuindo a altura. Se a gente pensar que vai quicando até completamente ficar no chão, né, parada no chão. Se a gente pensar nas leis de Newton, a lei de Newton não nos dá a resposta a respeito disso. Quer dizer, isso que a Emilie do Châtelet falou, né, em linhas gerais. Conservação de momento não vai me dar a resposta do porquê que eu tenho, por exemplo, essas colisões diferentes. Uma bolinha de ping-pong vai quicar e vai subir, e uma bolinha e outra bola vai quicar menos, né, número de vezes. Então ela não me responde completamente. Eu tenho que recorrer, por exemplo, você tem uma força de restauração. Por que a bolinha quica e volta? Porque tem uma força de restauração. Funciona como uma mola. Né? A superfície da bolinha de ping-pong funciona como uma mola. Ela bate, deforma como uma mola e depois restaura. Mas o conceito de mola é que a força restauradora vai levar completamente a bolinha, vai levar completamente para a situação anterior. Então tem mais alguma coisa além da força que precisa ser considerada para a gente poder entender os fenômenos, que é a energia. Bom, então o conceito de energia é um conceito central, como eu já falei, né? E é normalmente visto, né, dessa forma. A energia é a capacidade de realizar trabalho. Isso não faz o menor sentido, tá? Dizer que é a capacidade de realizar trabalho. Capacidade, um corpo pode ter capacidade de realizar trabalho e realizar pouco trabalho, mas tem capacidade. Pode ter capacidade de realizar muito trabalho e, assim, não é a questão da capacidade, né, de ter. É uma medida dessa capacidade de realizar trabalho. Já ficou um pouco melhor. Mas energia, a palavra energia e a palavra trabalho têm a mesma origem. Elas significam, em última análise, significam a mesma coisa. Tá? A gente vai ver o que é o trabalho. A gente vai ver que, na verdade, você tem sempre conservação da energia e o trabalho é a grandeza que vai alterar a forma de energia. Então, se a energia se conserva, qual que é a função do trabalho? É pegar uma energia, por exemplo, potencial, transformar em cinética, ou transformar de cinética em potencial, ou em térmica, ou em acústica. Sempre quando há uma energia se transformando em outra, há uma força, há uma interação ali, porque força é interação, o eletromagnético, o gravitacional. A força é interação, é uma partícula, um sistema conversando com sua vizinhança. Então a gente vai ver de que essa capacidade de realizar trabalho, quem tem, vamos dizer assim, não é exatamente a energia, ou não. Quem tem a capacidade de realizar trabalho, se a gente for dizer dessa forma, usar como se tem alguns livros de ensino médio que colocam, é a força que realiza trabalho. E ao realizar trabalho, ela muda as formas de energia. Então, energia potencial, cinética, mecânica, interna, calor, energia livre, a gente vai dizer o que significa. Então, todas essas formas de energia, elas se conservam. Então, você tem uma quantidade de energia, vamos dizer assim,
A cada um é o nosso quinhão, a energia que a gente tem é o nosso quinhão do Big Bang. E a energia se deu a partir do Big Bang, quantidade de energia que tem no universo. E aí a gente recebe, né, na forma de energia do solar, o termo da geotérmica, né, do planeta Terra. Toda a energia que tem no planeta, de uma forma ou de outra, vem de uma dessas duas fontes. Ou ela vem da energia solar, então o movimento dos ventos, o movimento das marés. Bom, aí já é gravitacional, a maré. Bom, tem uma terceira fonte aqui, esquecida. É a fonte gravitacional das marés. Né? Então, tem energia no planeta, tem energia gravitacional das marés, a energia da própria Terra, ou térmica, que está guardado, né, devido ao colapso gravitacional na construção do planeta, ou da nuclear, né, da fissão dos elementos que tem dentro do planeta, ou vem da Terra, ou vem das marés, ou vem do Sol. 99% da energia que a gente utiliza, a fonte é do Sol. E ela se conserva. De que forma que toda essa energia se conserva? Se transformando em outro tipo de energia. E você vai ter, então, o trabalho sempre vai ter uma força mediando essa transformação. Para a gente falar um pouco mais, né, entender um pouquinho melhor a diferença entre os trabalhos do Newton e do Leibniz, a gente vai ver o conceito de momento linear. A gente não poderia ter trabalhado, enquanto trabalhava as leis de Newton, é uma forma de. É um momento linear. Newton utilizou o conceito de momento linear para definir, tá? Definir suas leis. A gente vai, ao final da aula hoje, trabalhar isso. Então, o que é o momento linear? Que é marcado por T, no ensino médio é marcado por Q, a gente marca momento linear por P ou por Q também. Normalmente, quando a gente tem mais de uma partícula, a gente usa os dois, o P e o Q. São duas possibilidades de notação. Então, o momento linear é uma grandeza vetorial, está em negrito aqui, que é dado pelo produto da massa vezes a velocidade. Então, por exemplo, eu tenho aqui duas partículas, tá? Que tem momento linear por P1, M1 vezes V1, essa daqui, cuja direção é o eixo X e o sentido positivo do eixo. Essa segunda partícula, então, momento linear M2, V2, e o sentido, marcado aqui pelo menos, né? A direção é a mesma, é o eixo X, e o sentido é menos no sentido do eixo, né? Porque ela se deslocou, né, nesse sentido aqui. Né? Essa se desloca nesse sentido, essa se desloca nesse sentido aqui. Então, se não há forças aplicadas, a gente viu, né? Uma partícula, se não há força aplicada, mantém-se no estado de movimento. Então, uma forma de eu dizer a primeira lei de Newton, né? Então, em um referencial inicial, uma partícula que não tem forças aplicadas, velocidade constante, massa constante, significa conservação da sua quantidade de movimento, ou conservação do seu momento linear, já que uma partícula tem massa, conserva sua massa, então vai ter conservação do momento. Bom, essa conservação vale não apenas só para uma partícula. Se um sistema de partículas não tem forças externas, agora aqui, quando eu falar em sistema de partículas, eu tenho que pensar em externa. Quando eu tenho uma partícula, isso não faz sentido, falar em externa e interna, porque partícula
não pode dividir, não tem interações internas numa partícula, algo que é indivisível. Mas se eu tenho um sistema de partículas, então eu posso ter interações internas. Se não houver interações externas, se não há forças aplicadas no sistema, isso vale também à conservação de momento linear. Então, a conservação do momento linear, o momento linear é a grandeza que vai me dizer se há ou não forças aplicadas. Se há força aplicada, momento linear varia. Se não há força aplicada, momento linear não varia. Então, é equivalente, veja, a primeira e segunda lei aqui de Newton. Eu tenho uma partícula aqui, tá? Uma partícula. Então, se a partícula está com a velocidade, então o momento linear dessa partícula é mv. Se a velocidade for nula, o momento linear, se v igual a zero, vamos voltar, vou avançar. Momento linear igual a zero. Se a velocidade for diferente de zero, então eu tenho um valor do momento linear. Se tem uma força aplicada, então o momento linear vai ser constante. Porque a gente já viu, né, que pela própria experiência de Galileu também, a velocidade não vai mudar quando não tem força aplicada. Então, se a velocidade não muda, como o momento linear é massa vezes velocidade, o momento linear também não muda. Se há força aplicada, então se a força for diferente de zero, então a variação do momento linear é diferente de zero também. Então o momento linear muda. Então eu tenho aqui, vou colocar aqui, eu tenho a força tá? Eu vou definir a força média aplicada num sistema como a variação do momento linear com relação ao tempo. Tá? Então, se a massa for constante, isso aqui é a variação do quê? Da massa vezes a velocidade sobre o tempo, a força média. Se a massa for constante, não vai influenciar, né? Certo? Se eu tiver, o que é esse delta? Seria aqui, né? Delta massa vezes velocidade seria massa velocidade 2 menos massa velocidade 1. Então, isso aqui é a mesma coisa que massa delta V. Então, se a massa é constante, ela vai sair para fora dessa. Isso aqui é o símbolo de diferença, né? Dessa diferença. A gente fala, está fatorando, né? No caso aqui. Então, se a massa for constante, delta mv vai ser igual a m delta v. E a força, então, aqui, ó, essa força vai ser igual a m delta v sobre delta t, que é a aceleração. Força igual a massa vezes aceleração. Então, eu dizer que a força é a variação, a taxa de variação do momento linear, que é como no princípio de conservação de momento a gente tem, a força é a variação, a taxa de variação do momento linear, porque é equivalente a dizer que força é igual a massa vezes aceleração. Vendo? Mostro que é a mesma expressão no final matemática. Só que agora, isso daqui é a força média, né? Força média. Força média. Eu posso fazer de forma mais formal, escrever o seguinte: a força é a. Quer dizer, isso vale para qualquer instante, né? O delta, que é para intervalos de tempo grande,
o D para intervalos de tempo pequeno. Isso continua sendo, essa daqui a gente chama de forma forte da segunda lei, essa aqui é a forma fraca, essa aqui responde muito mais soluções. Então, isso daqui vai ser equivalente a massa. Massa vezes aceleração também. Então, se não há forças aplicadas, há conservação de momento linear. Se há forças aplicadas, o momento linear varia. Então, é a mesma coisa do que essa explicação aqui, né? Essa definição de força é equivalente a essa que a gente viu. Então, posso... O momento linear, por isso, o momento linear que é a medida da quantidade de movimento, também é chamado de quantidade de movimento linear. Então, a forma como a gente definiu, né, a primeira lei, a partícula não muda sua quantidade de movimento ou não muda seu estado de movimento, tem referência a esse conceito, que é o momento linear, quando a gente definiu a primeira lei. Então, uma partícula livre e o referencial inicial não muda seu estado de movimento. Matematicamente, eu estou dizendo, uma partícula que não tem ação de forças não muda, não varia seu momento linear. Essa seria a forma de pegar a expressão de não muda seu estado de movimento e usar a grandeza que mede a quantidade de movimento, o estado de movimento. O estado de movimento é dado pelo momento linear. Então, a grandeza do momento linear que diz isso. Se o sistema é fechado, que eu tenho duas partículas, né, a quantidade de movimento também não muda. Se as interações, se tem só interações mútuas, tá? Então, quando colide, antes e depois da colisão, tá? Se o momento total é igual a zero, o momento final vai ser também igual a zero. Tá? Não há... Né? Aqui é no caso aqui, que elas colidiram e ficaram paradas, é porque o momento total era igual a zero. Por isso que houve essa... Né, a variação vai ser igual a zero, porque em todo momento ele é igual a zero. O momento não muda. O momento não muda com a colisão, porque é só uma interação entre duas partículas. Né? Então, tem assim, né? O que é o momento total? É o momento da partícula 1 mais o momento da partícula 2. Então, a variação do momento total, vou colocar só um T aqui, vai ser a variação do momento da 1, mais o momento da 2. Se eu fizer isso daqui no tempo, né, se as partículas não têm forças aplicadas, então, certo? Externamente eu não tenho forças aplicadas, então a variação do momento total vai ser igual a zero, se o sistema está fechado. Tá? Eu vou ter que isso aqui igual a zero, e eu posso escrever isso aqui, delta P1 mais P2, dividido pelo intervalo de tempo. Isso vai ser igual a zero, igual a delta P1 sobre delta T, mais delta P2 sobre delta T. Isso aqui é a força que age sobre a partícula 1 e essa aqui é a força que age sobre a partícula 2. Então, eu tenho que F1 mais F2 é igual a zero. Ou F1 igual a menos F2. Então, a terceira lei de Newton, que é essa daqui, ela está
É uma aplicação, veja só, que com uma única quantidade eu consigo as 3 leis de Newton, que é a quantidade de movimento linear, momento linear. Né? Se eu analisar o sistema fechado, no sistema fechado, se não tem forças, qualquer sistema, seja uma partícula, 1000 partículas, qualquer sistema, se não tem força aplicada, então eu vou ter que a variação total do momento vai ser igual a zero. Esse é o princípio de conservação. Tá? Então, esse aqui é o princípio de conservação de momento. E isso implica que as forças, então, que agem sobre as partículas devem ser um par de ação e reação, de acordo com Newton. Então, é equivalente. O conceito de conservação de momento em um sistema fechado, ou de que as partículas interagem com forças de mesmo módulo, mesma direção em sentidos contrários. Vamos supor, essa partícula está parada, então qual que é o momento total inicial? Então, quanto vale inicialmente o momento total? Vale m1v1 mais m2v2, só que isso daqui v igual a zero, então isso aqui igual a zero, ficou m1v1. E o momento total final vai continuar sendo m1v1 mais m2v2, aqui antes, né? Anterior, vamos por aqui, A, que é antes da colisão. Que tem um A, tá? Aqui vai ser M1, V1. Depois da colisão, mais M2, V2, depois da colisão. E aqui eu tenho as diversas soluções que o sistema pode me dar. Então, pode as duas partículas serem juntas, a partícula 1 bater, parar e as outras sair, e assim, né, por diante, tem as diversas possibilidades que o sistema vai me possibilitar. Isso. Então, estão todos indo junto, tá? Faz de conta. Quando chegar ali, colide. E aí a outra partícula sai em movimento. Então, se isso ocorre, então agora V1, que é igual a zero, V1 depois, que vai ser igual a zero, e o momento total, então, final, vai ser M2, V2, depois. Considero que se o sistema está fechado, essas duas grandezas são iguais, então eu vou ter que M1 V1 antes é igual a M2 V2 depois. Se as massas forem iguais, as velocidades vão ser as mesmas. Se as massas forem diferentes, as velocidades então vão se alterar. Esse, vamos dizer assim, é o grande problema, né, de uma colisão de um corpo muito grande com relação a um corpo pequeno. Então, se eu tenho, pensando na colisão aqui, né, tem um caminhão que colide com um carro pequeno, então, e se o caminhão, né,
transfere todo o momento linear, chama transferência de todo o momento linear, no caso aqui, então vamos supor que o caminhão tenha 30 vezes, vamos supor aqui 30 toneladas, e o automóvel 1 tonelada. Então, 30 vezes. Então, essa transferência de momento aqui, ela é tão... A velocidade com que o automóvel, né, vai sair vai ser muito grande. Né? Vai sair com uma... Vai ser empurrado com muita força para frente. Né? Então, sair com uma velocidade... Então, se aqui a velocidade era, por exemplo, 10 quilômetros por hora, aqui iria sair com 300. Óbvio que não é uma colisão como essa não é um sistema fechado, exatamente um sistema fechado. Então, na colisão se perde muita energia, e se perde momento, sabe? No frear do automóvel, etc., no atrito aqui, né? Porque o atrito é uma força, então não é um sistema fechado. Então, se eu tiver atrito, implica que o sistema não é fechado. O que isso significa? Que aí o momento linear não se conserva. Tá? Quer dizer, se o momento linear se conserva, se não tiver força aplicada. Porque se tiver força aplicada, então a força aplicada vai ser igual, em termos de força média, a variação do momento total com relação ao tempo que a força for aplicada. Então, se o atrito for aplicado, o atrito vai frear esse automóvel, né, diminuir o seu momento linear. Na colisão, tem forças aplicadas no solo? Depende de quão rápido for essa colisão. Se for muito rápida, as forças do solo não dá para dizer que vão ser aplicadas. Então, o sistema fechado aqui é importante para eu, por exemplo, analisar nas equações, por exemplo, de peritos que analisam colisões de automóveis, eles verificam durante quanto tempo a colisão ocorreu a partir dos rastros dos pneus do automóvel e dos dois automóveis para saber se eles estavam juntos e se a colisão permaneceu por mais tempo, se os automóveis estavam grudados, né, durante um tempo. Porque daí você tem mais tempo para as forças de atrito agir durante a colisão. Né? A colisão ser menos... não considerar a colisão como uma colisão real, total, real, né? Teórica, nesse sentido. Aqui eu estava fazendo um balanço, né? Então, se M1 era pequena e V2 grande, o que vai acontecer é que M1, para que isso ocorra, M1 tem que ser pequeno, né? Para se a velocidade sair muito, muito alta. Né? Se as massas forem as mesmas, as velocidades serão as mesmas também. Prof, enquanto o senhor espera carregar aí o vídeo, o senhor pode me explicar de novo por que M1V1 antes é igual a M2V2 depois? Eu fiquei meio confusa nessa parte. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um exemplo numérico aqui. Então, eu tenho a bolinha aqui, essa bolinha vem e colide com a outra. Né? E essa outra, então, aqui sai, por exemplo, uma velocidade maior. Tá? Então, o princípio de conservação de momento, deixa eu ser de conservação aqui, momento, não, vou por extenso, depois que é registrado em conservação de momento, diz o seguinte,
eu tenho a partícula aqui M1 e aqui V1. Eu tenho a partícula M2 e aqui V2, certo? Então, a partícula de conservação de momento, ela diz assim, qual que é o momento de P1? P1 de 1. Partícula 1 é P1, vale M1, V1. Qual que é o momento de V2? Da 2. Aqui 1, aqui 2. Da partícula 2. P2, M2, V2. Bom, isso antes. Antes da colisão. Vou marcar um A aqui, para dizer que é antes da colisão. Vou marcar um A aqui, para dizer que é antes da colisão. Então, antes da colisão. Estamos falando da colisão. E depois? É P2. Então, aqui antes. E aqui é M1, V1, que é depois. Depois. E aqui P2. Antes e aqui depois. M2, V2, depois. Então, o princípio de conservação de momento diz o seguinte, que o momento total, P total, antes é igual ao momento total depois. O que isso quer dizer? Que, veja, se fosse uma partícula só, eu tinha a primeira lei aqui. Momento antes significa que a velocidade se manteve constante ou estava parado. Igual ao momento depois. Então, a velocidade se manteve, significa a terceira lei. Prof. Não precisa, prof. Pode só continuar explicando. Certo. Então, eu Acho que tinha pode só aqui. explicar. Não precisa apagar e fazer Tá. tudo de novo, não. Só continuar mesmo. Tá. Eu tinha essa partícula que veio nessa direção e colidiu com essa que estava parada, e essa saiu. Né? Então, o princípio de conservação de momento diz é o seguinte: tinha outra partícula interagindo com elas? Não. Né? Então, vou desconsiderar as forças de colisão. Vou considerar durante a colisão que tem a colisão ela é tão curta, o tempo de colisão é tão curto que todas as outras forças são desconsideradas. Então, as forças externas são nulas. Só tem elas duas, só tem forças de interação entre essas duas partículas. Tá? Então, se essa ficou parada aqui e a outra foi, é uma possibilidade. Então, o que diz o princípio de conservação de momento? Diz que eu tenho esse momento antes, estou marcando o momento dessa forma, massa vezes velocidade. Então, antes é esse aqui, da partícula 1, e esse da partícula 2. Depois, esse da partícula 1 e esse da partícula 2. Então, vamos analisar para o caso aqui. Então, P1 total antes, P total antes é igual a P total depois, porque não há variação do momento, porque não tem forças aplicadas. Forças externas aplicadas, só as internas. Então, fica assim. P1 antes mais P2 antes é igual a P1 depois mais P2 depois. Esse aqui é zero porque a velocidade era zero, é o 2. Então, eu fiquei com P1 antes é igual a P2 depois, porque esse daqui a velocidade anterior era zero, e esse aqui a velocidade posterior era zero, e ficou parado, então ficou dessa forma. Então, ficou Sim, prof. Agora ficou claro. P1 antes igual a M2, V2 depois. Então, se, por exemplo, a gente... no vídeo vai dar para ver isso um pouco melhor, mas V1 antes é menor do que V1, V2 depois. A gente observa que a velocidade
do segundo corpo, ele sai mais rápido. Então, se isso ocorre, como eu tenho que manter essa igualdade, então, se V1 depois é maior do que V1 antes, a massa de V1 depois tem que ser menor. A massa do M2 tem que ser menor, desculpa. Né? Para que o produto seja o mesmo. Então, se esse daqui é, vamos supor, meio quilograma, estou colocando em unidades do SI, não vou pôr unidade aqui que vai ficar lotado, 1 metro por segundo, isso aqui foi 2 metros por segundo, aqui então vai ser 0,25. E a massa menor para poder... O produto quanto é que deu? Deu meio. O produto é a mesma coisa, deu. Tem que ter o mesmo 0,25 aqui. Vou colocar assim. Isso aqui é 2. Aqui vai ser 1. Então, de tal modo que o produto entre os dois vai ser igual. O produto entre massa e velocidade. Então, um corpo que tem uma massa menor vai adquirir uma velocidade maior. Se um automóvel colide com outro automóvel, o outro automóvel vai sair com velocidade igual. Mas se um automóvel colide com um caminhão, o caminhão pode até nem sair do lugar, né? Nem sentir, porque a massa é muito grande comparado com o automóvel. Então, a transferência de momento é a mesma, o momento transferido vai ser o mesmo. Mas como a massa é maior, maior inércia, o movimento vai ser menor em relação a isso. Então, essa é uma possibilidade, né, de colisão. Outra colisão seria, em vez de ter, né, mantendo aqui essa mesma total aqui, né, momento total antes igual ao momento total depois. Mas vamos ver uma outra possibilidade. Tem que partícula 1 colide com a partícula 2, tá aqui. Partículas, elas colidem, e vamos supor agora que as duas saiam juntas. Então, aqui, P2 depois, V1 depois. Então, eu tinha V1 antes e V2 antes igual a 0. Tenho M1 e tenho M2. Então, o que vai acontecer aqui nessa colisão? Então, as duas partículas colidiram e saíram juntas. O que vai acontecer? Então, momento, variação do momento total igual a 0. Momento antes, P1 mais antes, mais P2 antes, M1, P1 antes, porque aqui era 0. Não ficou isso. P depois. P1 depois, mais P2 depois. Então ficou M1. Aqui os dois Vs, né? Porque eles estão saindo junto. A velocidade de V é V1, V. Como eles estão saindo junto, a velocidade V1 depois e V2 depois são iguais a V. Então, depois ficou M1V mais M2V. Então, depois ficou
V, vamos por assim, M1 mais M2 vezes V. Como eles têm que ser iguais, né, já que o momento total, a variação é igual a zero, uma colisão ficou M1, V1 antes é igual a M1 mais M2 vezes V. E aqui, então, V vai ser igual a M1, M1 mais M2 vezes a velocidade do 1 antes. Então, a gente tem aqui, como aqui, nessa situação aqui, que a velocidade, né, do 1, nessa situação aqui, a módulo pode variar, mas a direção e o sentido não. Pelo caráter vetorial, obrigatoriamente aqui, nessa situação como ocorreu, obrigatoriamente V1A e V2D possuem mesmos direção e sentido. Certo? Quer dizer, não tem como ser diferente. Tem que ter a mesma direção e sentido, porque eu tenho uma igualdade aqui. Então, quando eu tenho uma igualdade de dois vetores, significa que os dois vetores têm a mesma direção e sentido. Aqui, no caso aqui também, né? Esse aqui. A velocidade dos dois corpos, eles saem, se eles saem juntos, obrigatoriamente eles vão ter a mesma direção e sentido. Só vai mudar o módulo. Quanto maior o módulo, quanto menor o módulo de M2, mais a velocidade V do final vai ser igual. Se esse daqui for muito pequeno, se por acaso esse daqui for uma grandeza pequena, se M2 for pequeno, V vai ser próximo, vai tender, né? Vai ser próximo de V1A. É uma bola muito massiva, com muita massa, colidindo com uma bola de massa pequena. A gente arrasta ela. Uma terceira possibilidade, mais uma possibilidade, seria, por exemplo, que a colisão, eu tenho essa esfera aqui e eu tenho essa outra esfera aqui. E elas colidem, mas colidem lateralmente. Tá? Então, a velocidade aqui tinha essa direção. Estava fazendo aqui a trajetória. A velocidade aqui tinha essa direção e sentido. Por exemplo. Então, nessa situação, né, veja que a força foi aplicada entre as duas, foi aplicada aqui no ponto de contato. Então, essa esfera vai sair para cá. Nesse sentido, vai ser o V2D. Então, para poder conservar o momento, já que é uma grandeza vetorial, a partícula 1, V1D, ela vai ter que sair nessa direção. De tal modo que eu tenho o momento aqui, P1A,
E vou repetir aqui. Então, antes, né? Então, aqui o P1A é o P total, e aqui eu tenho o P2P total, desculpa, depois. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter o P2 nesse sentido aqui. Claro que está aqui no meio que está. Isso aqui seria o P2 total. Então, se o P2 depois ficou aqui, então aqui eu tenho P2 total, P total depois, tá? Momento total depois da colisão. Esse aqui é o P2 depois, esse aqui é o P1 depois. Então, o P1A tem que ser igual ao P total depois da colisão, por conservação do momento. Então, vetorialmente, eu tenho que ter a soma vetorial, no caso de uma colisão que não seja frontal, porque eu não tenho como conservar. Se essa esfera, pense no... Quem gosta de jogar sinuca, que é um ótimo exercício matemático e físico. Então, se essa bola, vamos supor, a bola branca lá, né, bateu aqui, lateralmente, essa vai sair nesse sentido, nunca vão poder sair as duas juntas. Essa daqui vai sair para o outro lado, no outro sentido. Então, eu tenho aqui algumas características da colisão, no sentido que as esferas saem com relação à colisão. Então, a gente está vendo aqui a colisão, a princípio, apenas, né, com relação à conservação de momento, né, as diferentes situações de conservação de momento. O que a Thaisa perguntou foi isso aqui, né? Que as colisões com esse quadro. Tá? Então, esse quadro eu vou explicar na próxima aula. Então, no vídeo, essas explicações estão lá, né? Esse cada bolinha é diferente, depende da bolinha. Tem bolinhas que restituem uma melhor coeficiente de restituição, outras menos, né? Coeficiente de restituição tem a ver com a quantidade de energia que o sistema é capaz de dissipar a cada colisão. Nas experiências de Galileu, né, que prepararam para as leis de Newton, então a força é a causa da mudança do movimento dos corpos. E aí a gente vai, então, definir, a partir de agora, uma outra grandeza, que é o trabalho. Então, o trabalho é o responsável, vamos dizer assim, o trabalho de uma força. A gente vai conseguir entender o trabalho de uma força, a partir disso, dela ser responsável pela mudança no movimento dos corpos. A gente vai conseguir entender o trabalho de uma força a partir dessa mesma ideia. Né? Esse resultado aqui, em parte, a gente já fez em sala de aula com relação ao movimento retilíneo uniformemente variado. Então, no instante inicial, eu tenho a partícula lá em cima,
né, com uma velocidade zero. Tá? A partícula tem a massa de 1 quilograma, a aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Quero fazer um parênteses aqui, que tem aqui, já faço para explicar aqui. Então, uma partícula caiu, depois de um segundo, a partícula desceu 5 metros, né? Então, a aceleração é 10 metros por segundo, a velocidade final é 10, a partícula vai ter a variação, né, a velocidade média é 5, então ela desceu 5 metros. No segundo depois, mais um segundo, a velocidade vai para 20, velocidade média 10, 2 segundos, vai para 20 metros. Depois de 3 segundos, a velocidade média é 15, de 0 até 30, até final vai ser. Ela vai atingir 45 metros. Se eu multiplicar a força, tá? Ó, força vezes o Z, já que o Z é 45 aqui, o Z, o quanto ela percorreu? Percorreu 5 metros. Né? Qual que é o produto da força vezes essa distância que ela percorreu? Deu 50, já que a força era 10 vezes 1, 50. Se eu multiplicar v ao quadrado, mv ao quadrado sobre 2, eu vou encontrar os mesmos 50. Eu tenho aqui, nesse caso, velocidade 20. Se eu multiplicar, aqui, né, a velocidade era 10, né? Aqui a velocidade é 20. Se eu multiplicar a velocidade ao quadrado sobre 2, eu vou encontrar 200. Uma grandeza, mv ao quadrado sobre 2, 200 unidades. Se eu multiplicar f vezes e, eu também vou encontrar 200 unidades. Se eu multiplicar a velocidade ao quadrado sobre 2 vezes a massa, eu vou encontrar 450. Se eu multiplicar f vezes e, também eu vou encontrar. Como o trabalho, né, que eu vi aqui é f vezes ΔX, eu defini, essa é uma grandeza que eu defini agora para vocês. Né? O trabalho é a força vezes o deslocamento. Então, se eu fizer o cálculo aqui, percebo que dá o mesmo, e eu posso fazer isso com o cálculo, demonstrar, mas eu só vou fazer uma demonstração com valores aqui para queda livre, não vou usar o cálculo, envolve integral. Então, eu vou encontrar que o trabalho é igual à variação dessa grandeza que eu chamei de energia cinética. Então, o que está acontecendo? Está aparecendo uma energia devido à força-peso, e eu vou dizer dessa forma, devido ao trabalho da força-peso, né, houve uma variação da energia cinética. Cinética porque está aumentando a velocidade. Então, houve uma variação da energia cinética do corpo. Então, a primeira grandeza que eu estou, né, definindo aqui, as duas primeiras grandezas, trabalho e energia cinética, cai num teorema que diz assim que o trabalho, sempre que em um sistema uma força age, o trabalho dessa força vai ser igual à variação da energia cinética. Sempre. A gente pode ter um monte de exercícios, vai observar. Então, por exemplo, um corpo está caindo, a força-peso está agindo, ele está aumentando sua velocidade. Está havendo variação da energia cinética. Quando que não vai haver variação da velocidade num corpo que cai? Quando a resistência do ar for igual ao peso. Nesse instante, a velocidade não se altera. Se a velocidade não se altera, então o trabalho realizado pela força resultante é zero. Né? Vou pegar aqui, por lá.
Prof, então Oi. se a resistência e o peso, a força-resistência, força-peso, forem equivalentes ali, então não tem energia cinética. Não tem variação da energia cinética. Ah, isso. Isso, não tem Então não tem a variação. variação. Ah, sim, entendi. Obrigada. Isso, exatamente. Então, eu tenho aqui um corpo. Esse corpo está agindo sobre ele a força-peso. Então, enquanto está agindo a força-peso, o que está acontecendo? Ele está acelerando. Então, a velocidade igual a zero aqui, quando eu solto ele. Mas aqui, né, a força-peso continua agindo e a velocidade aqui é diferente de zero. Ele está acelerando. Mas ele está acelerando e vai aparecendo a força de resistência do ar. Até um momento, vamos supor, a partir deste momento, o que vai acontecer? Que o peso seja igual à força de resistência. Então, vamos analisar daqui para baixo. Né? Daqui até aqui, a gente já avaliou um pouco, né, o trabalho da força-peso. A força-peso, se eu for calcular o trabalho da força-peso, é o peso, pegar aqui um ΔX aqui qualquer, ou um ΔY, chamar de Y esse eixo aqui. Vai ser T ΔY. Opa, não pode ser assim, né? O trabalho da força. Opa, mais um erro. O trabalho é um escalar. ΔY aqui. O trabalho da força de resistência vai ser a força de resistência também vezes o ΔY. Aqui, tá? Mas daqui para frente, o que acontece? Essa grandeza aqui, esse produto aqui entre eles, me devolve um escalar. Esse daqui vai ser positivo, porque o P está para baixo, no mesmo sentido do ΔY, mas esse daqui, o FR está para cima, então ele vai ser negativo. De tal modo que o trabalho dos dois se cancela. Então, o trabalho total, o trabalho da resultante, tá? É o trabalho total que é nulo. Então, eu posso somar os trabalhos. O trabalho de uma força é independente do trabalho da outra. Mas eu somo os trabalhos e percebo que é nulo. Então, isso quer dizer que não vai haver variação. Então, o teorema diz lá, né? O trabalho é igual à variação da energia cinética. Que trabalho? O trabalho total, que é igual à variação da energia cinética. Se o trabalho total é nulo, né, a energia cinética não varia, isso quer dizer que a velocidade se mantém constante. O outro jeito de fazer essa conta é assim. O trabalho da resultante, vou só aqui assim. O trabalho da resultante é a força resultante, que é a força peso, mais a força da resistência do ar. Confundi aqui. Isso aqui é a resultante. E essa aqui é a resistência. Não confundir, né? As duas estão com R aqui.
vezes o ΔY. Mas isso aqui, né, a resultante é nula, então isso aqui é zero. Então, quando a resultante é nula, o trabalho é nulo e não há variação da velocidade. A velocidade se mantém constante. Não varia a velocidade. Então, se o trabalho for nulo, é porque, né, uma das possibilidades é que a resultante, a força resultante, estou no canto aqui da... Bom, a resultante é nula. Então, o trabalho é nulo porque a resultante é nula. Se a gente calcular o trabalho individualmente de todas as forças, eles podem ser diferentes de zero, mas na hora que eu somo os trabalhos, vai dar zero também, consistentemente do que eu espero, né, para as definições de física, que elas sejam consistentes nesse sentido. Tá? Então, aqui a gente só iniciou o conceito de trabalho. Vamos avançar na próxima aula, né, com relação a isso. Então, aqui, né, o trabalho da resultante aqui, que no caso é a força-peso, vai fazer com que varie a velocidade. Veja, é consistente com o conceito de força também, que é a grandeza que faz variar a velocidade. Então, esse trabalho, se eu tenho uma força que está agindo sobre o corpo e a velocidade está variando, então está variando também o que a gente chama da energia cinética do corpo. Perguntas. Muitas podem formular. Conceito novo, fica um pouco um hiato ainda, né? Mas... Deixa eu ver aqui o chat que vocês colocaram. Tá. Ok, Bárbara. Legal, Bárbara. Bom, gente, é isso. A gente está entrando num conceito novo, que é o conceito de... dois conceitos novos, na verdade. A gente vai continuar trabalhando os dois juntos por enquanto. Vamos mais um conceito que é o impulso, tá? Para dar razões para a construção desse conceito de trabalho também. Bom, um abraço a todos, então. Eu vou postando as coisas e vou informando vocês.